Tá a fim de saber como se faz a rotação com o seu guerreiro da especialização de proteção, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando na minha loja da Amazon. Meu link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos pro vídeo. Follow me and ponder the question, what if? To bruder, солдат. Я готов отвечать. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia intermediário avançado para guerreiro da especialização de proteção. Eu vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que em meus guias de tanque eu sempre sugiro a melhor combinação para habilidades defensivas e de dano em alvos múltiplos, ou seja, o AOE. Eu vou tentar não fazer um vídeo muito longo, caso fique eu vou dividir em duas partes, mas isso é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, aumenta a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve como se fosse podcast mesmo, enquanto não chegar mais na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de proteção? Eu fiz aqui um top 4. Em primeiro lugar, vem aceleração, em segundo, versatilidade, em terceiro, maestria e em quarto, o crítico. Força deve ser sempre o seu status primário. Ele que vai aumentar diretamente o seu dano. Versatilidade aumenta o seu total de dano, aumenta a sua redução de dano recebido e também suas curas. A aceleração vai aumentar a sua velocidade de ataque e também reduz o cooldown de algumas habilidades. O crítico aumenta a sua chance de causar o dobro do dano e a maestria eu vou explicar em breve. Beleza, vamos agora inicialmente para as habilidades que todos os guerreiros têm. E aqui tem muito mais habilidades relevantes do que para outras especializações, porque nesse caso, para tanque, vale a pena a gente dar uma olhada em tudo. Vamos lá. Inicialmente, eu vou começar por salto heróico. Essa habilidade é uma habilidade de movimentação, e ela também se torna importante em diversos tipos de conteúdo. Seja para você fugir de alguma mecânica, ou seja para você ir para um lugar específico, entrar num combate, ou às vezes o inimigo te jogou para longe e você precisa voltar. Então, basicamente, ele faz o quê? Salta para um local selecionado e aterrissa com força destrutiva, causando X de dano físico a todos os inimigos em um raio de 8 metros e concluindo a recarga restante de provocar. Ou seja, ele ainda tem um efeito secundário, que é resetar a sua habilidade de provocar. Tem uma recarga aí de 45 segundos. Temos reflexão de feitiço. Levantando o seu escudo, você reflete todos os feitiços e reduz em 20% o dano mágico recebido. Dura 5 segundos ou até um feitiço ser refletido. Ou seja, é uma habilidade que você reduz o dano mágico que você recebe e devolve um feitiço para quem te atacou. É uma habilidade muito boa, tem uma recarga baixa de 25 segundos e o ideal é que você utilize ela quando você, por exemplo, se você já tiver mais se você já está mais veterano em algum combate, você sabe o momento de uma mecânica específica, vale a pena você utilizar esse talento. É bom você ter a noção do que ela faz e do quando você utilizar, entendeu? É uma habilidade que ela acaba sendo muito boa, tanto para reduzir seu dano ali, evitar piores danos ali, você dá trabalho, né, para o seu curador, quanto para você até refletir de volta um feitiço e causar mais dano no inimigo. É uma habilidade muito boa. Temos a nossa habilidade Redemoinho, ela custa 30 de raiva, uma habilidade de dano em área, que provoca um redemoinho de aço, causando X de dano físico a todos os alvos próximos, dano reduzido acima de 5 alvos. Ou seja, se forem muitos inimigos vai causar menos dano, e ela já não causa muito dano não. Mas, para você gerar a ameaça, inclusive, controle de grupo, etc., é uma habilidade boa para você utilizar. Temos Raiva Incontrolada. É uma habilidade com recarga de 1 minuto, entra em estado Berserk, removendo efeitos de medo, aturdir e de incapacitação, e concedendo imunidade a eles por 6 segundos. Essa habilidade é para você utilizar quando, seja lá qual for o inimigo, causar esses efeitos negativos em você. Usou medo, aturdir ou incapacitou você de alguma forma, já usa logo Raiva Incontrolada. Você vai se libertar e ganhar imunidade por 6 segundos. Você ajuda o seu healer, seu curador,
Você ajuda ele a gerenciar o seu bem-estar e do grupo, entendeu? Às vezes o healer tá curando você, ou tá curando outra pessoa, etc. E ele vai ter que largar aquela pessoa ali pra usar isso em você. Ou então o dispel do seu curador tá em recarga, entendeu? Então vale a pena você utilizar essa habilidade. Temos o nosso básico provocar, que todo tanque tem que usar, né? Pra você manter a ameaça em você. Temos murro, que é a nossa habilidade de interromper. Esmurra o alvo, interrompendo o lançamento de qualquer feitiço e impedindo que qualquer feitiço da mesma escola seja lançado por 4 segundos. Ou seja, você vai interromper o alvo, e se ele utilizar um feitiço que seja da mesma escola que você interrompeu, ele não vai poder utilizar durante 4 segundos. Temos levantar escudo. Custa 30 de raiva e tem uma recarga de 15 segundos. Levanta o escudo bloqueando todos os ataques corpo a corpo por 6 segundos. Os bloqueios podem ser bloqueios críticos, aumenta em 30% o dano causado pela escudada enquanto estiver ativo e tem um máximo de 2 cargas. Vamos lá. Quando você usa essa habilidade, essa mitigação de dano, você vai bloquear os ataques corpo a corpo contra você durante 6 segundos, apenas ataques corpo a corpo. Esses bloqueios podem ser bloqueios de golpes críticos, ou seja, um ataque corpo a corpo crítico ele bloqueia também. Aumenta em 30% o dano que você for usar da habilidade escudada enquanto estiver ativo. Durante esses 6 segundos, se você usar o ataque escudada, que eu vou falar, você vai causar 30% aí de dano a mais. Temos a habilidade investida. Investe contra um inimigo, causando X de dano físico e enraizando por 1 segundo. Gera 20 de raiva, uma recarga de 20 segundos. Essa habilidade é a habilidade que a gente utiliza para iniciar o combate. Você dá uma corridinha para você chegar no alvo. Resumindo é isso, a habilidade que você começa ali, inicia ali a luta. Temos ímpeto da vitória. Ataca o alvo causando X de dano e curando 20% do seu máximo de pontos de vida. Só pode ser usado dentro de 20 segundos após matar um inimigo que conceda experiência ou honra. Essa habilidade você não vai utilizar com frequência se você estiver lutando contra... Na verdade, se você estiver lutando contra um alvo apenas, você não vai poder utilizar. Afinal, para você utilizar ela tem que ter mais de um inimigo, porque quando você mata um, você vai poder usar ela no outro. Resumindo é isso, só para poder deixar claro e tal. Temos a habilidade Ignorar Dor. É uma habilidade muito importante, porque é uma ótima mitigação de dano. Gasta 40 de raiva, tem recarga de 1 segundo. Luta contra a dor para ignorar 50% do dano recebido, evitando um total de até X de dano. Ou seja, você vai ignorar 50% do dano recebido? Vai, mas tem um limite para isso. Não é, sei lá, 1 milhão de dano você vai reduzir metade. Tem um limite aí. Mas é muito bom, você vai basicamente usar um escudo em você que vai absorver aí. Você vai negar, né? Até 50% do dano até um limite. Utilize com frequência porque você vai ajudar muito o curador do seu time. Beleza? Da sua equipe, do seu grupo, ou sei lá como você chama. Temos escudada. Bate no alvo com o seu escudo causando X de dano físico. Devastar, trovoada, revanche e executar tem 30% de chance de concluir a recarga de escudada. Tem uma recarga de 8.2 segundos e gera 15 de raiva. Essas outras habilidades que eu citei que eu vou falar tem uma pequena chance aí de você concluir a recarga do escudado. É uma habilidade de dano, basicamente. Cortar tendão. Mutila o inimigo causando X de dano físico e reduzindo em 50% sua velocidade de movimento por 15 segundos. Contra boss, contra chefe, etc., ela não é uma habilidade que você vai utilizar, dificilmente. Porque isso só funciona em alvos que aceitam esse debuff de redução de movimento. E contra chefe isso não vai funcionar, mas eu tô falando porque assim, é uma ferramenta de controle de grupo que você tem. Se o alvo for suscetível a isso, pode ser uma necessidade e você pode usar. O importante é que você tenha consciência. E se você pensar, pô, preciso reduzir a velocidade de movimento daquele inimigo, você sabe que você tem essa ferramenta, entendeu? Comprar briga. Corre em alta velocidade na direção de um aliado, interceptando todos os ataques corpo a corpo e de longo alcance contra ele por 6 segundos, enquanto ele permanecer em um raio de 10 metros. Vamos lá, essa é uma habilidade de proteção a alguém do seu grupo. Vamos supor, eu vou dar o exemplo de curador, mas pode ser qualquer outro. O seu curador ali, você não conseguiu manter a ameaça dos inimigos em você e o seu curador está tomando dano, seja de corpo a corpo ou a longa distância. Quando você usa o comprar briga, você corre na direção do seu curador e você vai proteger ele desses danos aí durante 6 segundos, entendeu? É uma habilidade para você proteger o seu grupo. Brado intimidador.
faz com que o inimigo alvejado se encolha de medo e até mais 5 inimigos em um raio de 8 metros fujam. Alvos ficam desnorteados por 8 segundos. Vamos lá. Essa é uma ferramenta de controle de grupo que você basicamente vai usar um Fear. Você vai causar medo em um alvo e em até mais 5 que estiverem próximos desse alvo vão correr de medo. O próprio alvo vai ficar ali parado, desnorteado. Essa habilidade ela tem função tanto para você segurar um pouco ali, dando um controle de grupo para você se reposicionar, conseguir causar mais agro ali para você manter o controle de ameaça em você, ou serve até para você mesmo interromper um alvo em alguma mecânica específica que você precise, etc. Então uma ferramenta de controle de grupo. Ou até mesmo se você estiver praticamente morto e você precisa de um tempo ali para você sobreviver enquanto seu curador está te curando. Enfim, você pode utilizar dessa forma também. São esses os usos assim e tal. É bom você ter consciência que você tem uma habilidade para isso. Nós temos Brado Desafiador. Provoca todos os inimigos em um raio de 10 metros, fazendo com que ataquem você por 6 segundos. Tem uma recarga alta de 4 minutos. Essa aqui é mais uma ferramenta para ajudar você a manter o nível de ameaça em você e ajudar o grupo, para que eles não apanhem e sim em você, já que você aqui é o tanque. É uma ferramenta boa, né? Afinal você vai usar o seu provocar, ao invés de ser em um alvo só, vai ser em todos os inimigos ali em uma área. Todos eles vão parar de atacar quem eles estiverem atacando e vão atacar você. É uma habilidade muito boa para você controlar a ameaça. Porém, é uma ferramenta que tem uma recarga alta, 4 minutos. Então é bom você utilizar em momentos específicos também, aí, se você não estiver conseguindo controlar a multidão em você e tal. É bom você ter o conhecimento, porque se você precisar disso e salvar o grupo, você já sabe que você pode fazer isso. Temos Brado de Convocação. Emite um grito de reagrupamento, concedendo a todos os membros do grupo ou raid, em um raio de 40 metros, um aumento temporário de 24% no máximo de pontos de vida por 12 segundos. Outra ferramenta assim, de controle, mas na verdade o controle do seu próprio grupo, em situações de desespero, ou em mecânicas específicas que você saiba que vai ter um pico de dano muito grande, você pode usar o Brado de Convocação, que você vai aumentar temporariamente, né, durante 12 segundos, em 24% o máximo de pontos de vida de todo mundo ali. Então, assim, é uma ferramenta boa, defensiva para o seu grupo. Uma ferramenta de controle defensivo para o seu grupo. Tem uma recarga alta também de 3 minutos, então é ideal que você utilize ela em momentos que você saiba que vai precisar, em momento que o grupo está apanhando muito, tá com dificuldade e tal. Ajuda dessa forma, porque você vai ter um aumento ali no seu HP, quer dizer, todo mundo vai ter um aumento, né? Então é uma ferramenta muito boa de proteção também pro seu grupo através de HP, durante 12 segundos ali, né? Brado de Batalha. É uma habilidade que você aumenta em 5% o poder de ataque de todos os integrantes do grupo ou raid em um raio de 100 metros, dura 1 hora. É importante você sempre manter esse buff ativo, seja qual for a especialização do seu guerreiro. Logou o seu personagem, Brado de Batalha. Se vê que o buff está acabando, que dura 1 hora, coloca de novo. Simplesmente. Porque você vai ter 5... Todo mundo, você e todo mundo que estiver junto, vai ter 5 a mais aí de poder de ataque. Então, resumindo, é isso. É um buff que você precisa manter sempre ativo. O meu estava desativado, pronto, está ativado. Temos Arremesso Heróico. Arremessa a arma em um inimigo, causando X de dano físico e gera ameaça alta. É mais uma ferramenta que você tem, que você utiliza com frequência se você precisar, para você gerar, para você trazer a ameaça para você. Mais uma ferramenta para você controlar a multidão focada em você, né? A ameaça. Temos Arremesso Estilhaçante. Arremessa a arma em um inimigo, causando X de dano físico, ignorando a armadura e removendo invulnerabilidades mágicas. Causa até 500% a mais de dano a escudos de absorção. Essa é uma habilidade que você vai utilizar à distância. Você pode, se você quiser, você pode utilizar ela no começo do combate, antes de você usar o Investida. Só que é uma habilidade para você causar dano. Não é uma habilidade aí que você vai usar de qualquer forma para se proteger, nem nada disso. Tudo bem, é bom você causar um dano extra no inimigo, né? Mas de qualquer forma, a utilidade dela é para isso, para você causar dano. Você pode iniciar um combate dessa forma, porque você já começa com algum dano nele e etc. Agora vamos para as habilidades específicas de proteção. Começando pelas passivas. Temos Vanguarda. Calejado de batalhas, todo dano recebido é reduzido em 10%. Ou seja, todo dano
de natureza que causem em você já vai ser reduzido em 10%. Seu vigor é aumentado em 45%, ou seja, sua vida já é aumentada em 45%. E sua armadura é aumentada em 100% da sua força, ou seja, todo o valor do status força que você tiver, você vai ter um aumento em sua armadura de 100% do seu status de força. Quanto mais força, mais tanque você vai ficar, mais armadura você vai ter, entendeu? Ripostar. Você ganha um aparo equivalente a 100% do acerto crítico dos seus equipamentos. Vamos lá. O aparo é uma chance de você basicamente desviar ali de ataques. Você dar uma negada ali no seu dano. E quanto mais acerto crítico você tiver ali na sua build, mais chance de aparo você vai ter. Ou seja, o crítico é um ótimo status para você. Vai aumentar diretamente a sua defesa. Agora vamos para a maestria. Bloqueio crítico. Aumenta em X% a chance de bloqueio. Bloqueio. E em X% a chance de bloqueio crítico, que dobra o valor bloqueado, na verdade, né? Então, o bloqueio crítico você vai bloquear o dobro do que você bloquearia normalmente. Além disso, aumenta em X% o poder de ataque, ou seja, sua maestria ela vai aumentar a sua chance de bloqueio, o valor do bloqueio também vai acabar aumentando e vai aumentar também o seu dano. Então a maestria também é um ótimo status para você, só que vai aumentar o seu dano e também a quantidade e o valor que você bloqueia certos danos. Temos feridas profundas. Suas habilidades Devastar e Revanche fazem o inimigo sangrar, causando X de dano físico ao longo de 15 segundos. Ou seja, Devastar e Revanche são duas habilidades de dano e elas vão causar esse debuff no inimigo, que é um dot aí de 15 segundos. Dano físico, vai sangrar. Temos último recurso. Aumenta em 30% o máximo de pontos de vida por 15 segundos. Você é curado instantaneamente nesse mesmo valor. Essa é uma habilidade que o ideal é que você utilize ela da forma como o nome sugere. Último recurso. O que isso quer dizer? Você vai utilizando suas ferramentas de mitigação. Mitigação disso, mitigação daquilo, escudo disso, escudo daquilo. Se nada sobrar e você ainda estiver perto da morte, utilize o seu último recurso. E aí você vai ter, além de um aumento de 30% dos pontos de vida por 15 segundos, você ainda vai receber uma cura nesse mesmo valor. Não é ideal que você gaste à toa. Utilize sempre como a última carta na manga, como o nome sugere. Temos Trovoada. Atinge todos os inimigos em um raio de 12 metros, causando X de dano físico e reduz em 30% a velocidade de movimento deles por 10 segundos. Causa dano reduzido se houver mais de 5 alvos, ou seja, se tiver muitos alvos essa habilidade vai causar menos dano. Mas é uma habilidade de dano em área, com recarga de 5.5 segundos e gera 5 de raiva, ou seja, uma habilidade importante e vai ser bem frequente na sua rotação. Afinal, você precisa causar dano em área e no caso dela, ela gera raiva, é muito boa. Temos a habilidade Revanche. Golpeia num amplo arco, causando X de dano físico a todos os inimigos à sua frente. Causa dano reduzido se houver mais que 5 alvos, ou seja, também uma habilidade que se tiver muita gente você vai ter dano reduzido. Suas esquivas e aparos bem-sucedidos têm chance de fazer com que sua próxima revanche não custe raiva, e gasta 20 de raiva. E o que isso quer dizer? Toda vez que você desviar de ataques ou aparar bem-sucedidamente esses ataques, ou seja, você realmente evitou aquele dano, foi bem-sucedido ali na sua esquiva, tem chance de fazer com que a sua próxima revanche não custe raiva, ou seja, seja grátis. Esse efeito passivo aí. É outra habilidade de dano em área, só que essa custa um pouco de raiva. É importante dizer também que a sua raiva vai ser gasta de duas formas. Tanto para... E você vai ter que escolher o uso, porque, por exemplo, você vai gastar para você usar habilidades de redução de dano, né, para mitigação de dano e tal. Por exemplo, você vai usar o levantar escudo com uma certa frequência. E ela custa raiva. Ignorar dor custa raiva. Você vai dividir a sua raiva entre habilidades de dano em área e habilidades de redução de dano, mitigação de dano. Você vai ter que ver, por exemplo, eu estou apanhando muito, eu vou evitar habilidades de dano em área que gastem raiva. A não ser que gaste bem pouco e tal, etc. Você vai preferir o quê? Gastar a sua raiva em habilidades que você se fortalece, reduz o dano que você recebe. Você vai ter que fazer esse gerenciamento aí, entendeu? Se você está apanhando pouco,
você já pode desperdiçar aí a raiva em habilidades de dano. Se não, se você estiver apanhando, é melhor você economizar e gastar só nas habilidades de mitigação mesmo. Focar mais em outras habilidades e tal. Vai ser aí o gerenciamento que vai, dependendo da sua situação, que vai mandar. Temos onda de choque. Envia uma onda de força em uma área cônica frontal, causando X de dano e atordoando os inimigos em um raio de 10 metros por 2 segundos. Essa habilidade é um atordoamento em área. Vai atordoar todos os inimigos ali em uma pequena área à sua frente, porém por 2 segundos. E tem uma recarga de 40 segundos. Temos Muralha de Escudos. É uma habilidade muito boa de mitigação de dano. Tem uma recarga bem alta, 4 minutos. Reduz em 50% todo o dano recebido por 8 segundos. É simples e boa dessa forma, só que a recarga é alta, ou seja, use com sabedoria, não desperdice. Temos Devastar. Um golpe direto que causa X de dano físico. Não custa raiva. Se você está precisando economizar raiva para habilidades defensivas, pode ficar gastando Devastar. Pode usar Trovoada, né? Pode evitar um pouco a revanche, evitar um pouco o redemoinho. Temos Brado Desmoralizador. Desmoraliza todos os inimigos em um raio de 10 metros, reduzindo em 20% o dano que causam a você por 8 segundos. Gera 40 de raiva. É uma boa habilidade também de mitigação de dano, apesar de que ela não reduz muito, ela vai reduzir em 20% só, mas ela te gera 40 de raiva. Então, em momentos que você precisa usar, por exemplo, um combo para usar o levantar escudo e você está precisando, não tem tanta raiva, etc. De qualquer forma, ela compõe, assim como as outras, o seu quadro de mitigação de dano, e a recarga dela é bem curta, 45 segundos. Diferente de outras aí que são vários minutos, 4 minutos. Então essa você pode usar com mais frequência para reduzir um pouco menos a quantidade de dano que você recebe. É muito boa. 45 segundos é uma quantidade de dano, quer dizer, uma quantidade de tempo de recarga muito, muito ok pro efeito que ela causa e ainda gera raiva, né? Então é muito boa. Deixa ela organizada na sua barra de habilidades aí num fácil acesso, porque vai ser bom você utilizar ela com frequência. E por último nós temos Avatar. Transforma você em um colosso por 20 segundos, fazendo com que você cause 20% a mais de dano, não vai te dar defesa, e remove os efeitos de enraizamento e lerdeza e gera 30 de raiva. Tem uma recarga de 1 minuto e meio, não vai aumentar a sua defesa, mas é bom que você tenha dano de qualquer forma, então você vai causar mais dano. Se você estiver aí lento ou enraizado, ela vai remover esse efeito e vai te dar 30 de raiva aí, que vai ajudar você, se você estiver precisando, a usar alguma habilidade defensiva e etc. Então é muito boa também. Beleza, sendo assim, eu concluí a explicação das habilidades de classe, todas de guerreiro, e de especialização de proteção. Agora eu vou passar para a explicação dos talentos e fazer a recomendação dos melhores defensivamente. Como primeira opção, nós temos Máquina de Guerra, uma habilidade passiva em que seus ataques automáticos geram 50% a mais de raiva. Matar o inimigo gera instantaneamente 10 de raiva e aumenta em 30% sua velocidade de movimento por 8 segundos. Ou seja, seus ataques automáticos vão gerar um pouco mais de raiva, e toda vez que você matar alguém, você vai ter uma pequena quantidade de raiva instantânea, e você vai se movimentar um pouco mais rápido também. Como segunda opção, nós temos Punição. Escudada causa 20% a mais de dano e reduz em 3% o dano que os inimigos causam a você por 9 segundos. Este efeito acumula. Ou seja, é uma habilidade de talento defensiva, que toda vez que você usar Escudada vai causar um pouco a mais de dano e vai reduzir em 3% o dano que os inimigos causam a você por 9 segundos. É uma boa habilidade. Temos Devastador. Substitui Devastar, uma habilidade passiva. Seus ataques automáticos causam mais X de dano físico e tem 20% de chance de concluir a recarga restante de Escudada. Vamos lá. Dessa linha de talentos, o único talento que vai beneficiar você defensivamente, que é o que eu foco e recomendo, é o Punição. Então vou recomendar para vocês em primeiro lugar a Punição. Se vocês não quiserem, não gostarem, preferirem dano, como segunda melhor opção, eu recomendo o Devastador. Então é isso. Da segunda linha de talentos, são talentos de utilidade. Nós temos Dose Dupla, aumenta em 1
um número máximo de cargas de investida e reduz em 3 segundos a recarga. Em segundo lugar, nós temos terra tonitruante. Que palavra é essa eu não sei, mas é isso. Quando onda de choque atinge pelo menos 3 alvos, a recarga é reduzida em 15 segundos. Em terceiro lugar, seta tempestuosa. Arremessa sua arma contra um inimigo, causando X de dano físico e atordoando o alvo por 4 segundos, recarga aí de 30 segundos. Vamos lá, dando uma explicação breve para dizer o que seria recomendado dependendo da situação. O primeiro talento dose dupla é uma boa opção padrão para iniciar lutas e você ficar trocando de alvo, porque você vai ter 2 cargas de investida. Resumindo, é isso. O Terra Tonitruante é bom para você usar o seu stun em área, seu atordoar em área, mais vezes desde que a luta tenha mais de 3 alvos, quer dizer, tenha pelo menos 3 alvos, né? Vai reduzir a recarga dela. O Seta Tempestuosa, se seu grupo tiver muita gente com atordoamento em área, por exemplo, ou se seu grupo tiver poucas opções de atordoamento, ele vai servir como um atordoamento extra para você aí, só que de alvo único. Então, eu particularmente prefiro reduzir a recarga aqui do nosso atordoar em área. Porque você vai enfrentar o quê? Aqueles mobs, os trash, etc. antes do boss. O boss você já não vai atordoar mesmo? Então eu preferiria ter o uso mais frequente de atordoar em área. Eu recomendaria o Terra Tonitruante. Fica um pouco aí na sua escolha dependendo do que você prefere, né? Eu recomendaria isso. Na terceira linha de talentos nós temos um prato que se come frio como primeira opção. Vingança causa 20% de dano a mais ou 50% a mais de dano caso suas esquivas ou seus aparos tenham removido o custo de raiva dela. Ou seja, tem uma passiva que eu falei anteriormente, que quando você causa um aparo bem sucedido, a sua vingança não vai custar raiva. Quando você pega esse talento, se você for usar essa vingança com esse proc, vai causar 50% a mais de dano. Se você não estiver com esse proc, vai causar 20% a mais de dano só. Resumindo, é isso. Voz estrondosa. Brado desmoralizador também gera 40 de raiva e aumenta em 20% o dano que você causa a alvos afetados. Vamos lá. O brado desmoralizador, eu esqueci de falar isso antes, ele tá com esse efeito de reduzir o dano que causam em você e gerar 40 de raiva por conta desse talento que eu estou usando. Antes desse talento, você vai fazer todos os efeitos, mas você não gera 40 de raiva. Com esse talento, você faz tudo isso e tem esse aumento de raiva também. Como terceira opção, nós temos Rugido do Dragão. Solta um rugido explosivo, causando X de dano físico a todos os inimigos em um raio de 12 metros. Causa dano reduzido a alvos secundários. E Rugido do Dragão causa 3 vezes o dano normal se acertar criticamente. Gera 20 de raiva. Vamos lá. Dessa linha de talentos, o único que poderia fornecer algo para você como fonte de defesa seria o Voz Estrondosa, porque você gera 40 de raiva quando você usa o Brado Desmoralizador, então você poderia usar o Levantar Escudo com uma frequência maior durante esse efeito. Eu recomendo você utilizar esse talento, certo? Como primeira opção. Porém, caso você prefira outra opção, ou você prefira dano, fica melhor se você utilizar o Rugido do Dragão. Mas é importante lembrar que ele causa menos dano aí a alvos secundários. Então, tudo bem, se você quer uma fonte de dano extra, serve essa fonte de dano extra para você. Até pela geração de raiva maior, o Voz Estrondosa é melhor para você. Então, em primeiro lugar, Voz Estrondosa. Em segundo, Rugido do Dragão. Na quarta linha de talentos, a primeira opção seria Trovão Crepitante. O raio de trovoada aumenta em 50%. E ela reduz ali a velocidade de movimento em mais 10%. Ou seja, a área que vai ser afetada pelo seu Trovão Crepitante vai aumentar em 50%. E mais 10% aí de redução de velocidade. Em segundo lugar, nós temos Passos Amplos. Reduz em 15 segundos a recarga de Salto Heróico. E Salto Heróico também passa a aumentar em 70% a sua velocidade de movimento por 3 segundos. Vai reduzir a recarga para você usar mais vezes e vai aumentar ali em 70% a velocidade de movimento por 3 segundos. É uma opção viável até para você se movimentar melhor e tal. Tem esse efeito. Em terceiro lugar, nós temos Ameaça.
Brado Intimidador repele todos os inimigos próximos, exceto o alvo primário, e todas as vítimas tremem de medo por 15 segundos, ao invés de saírem correndo. Então vamos lá. Quando você utilizar o Brado Intimidador com esse talento, você vai repelir, você vai afastar os inimigos próximos, tirando o alvo primário, e todos os outros inimigos ali, ao invés de saírem correndo, eles vão ficar ali no mesmo lugar que eles ficaram após serem repelidos por 15 segundos tremendo de medo. É uma melhoria que você vai ter ali no seu Brado Intimidador. Como primeira opção, eu recomendo para vocês o Trovão Crepitante. Ele faz uma melhoria boa ali na sua habilidade de trovoada, incluindo uma redução maior ali de velocidade de movimento. Então, para controle de grupo, eu acho melhor. Como segunda opção, depende um pouco. Por exemplo, se você quer mais movimentação, pegue passos amplos. Se você prefere um controle de grupo em área, que você incapacite ali por um certo tempo os inimigos, aí você pode pegar a ameaça. Mas eu ainda acho melhor, como primeira opção, o Trovão Crepitante mesmo. Da quinta linha de talentos, nós temos Render-se Jamais. Ignorar Dor previne de 40% até 100% a mais de dano, com base nos seus pontos de vida faltantes. Quanto menos vida você tiver, seu Ignorar Dor vai prevenir mais dano até o máximo ali de 100%, com limitações. Na segunda linha, nós temos Indomável. Seu máximo de pontos de vida é aumentado em 10%. À toa você já vai ter isso, aumento de 10% na vida. A cada 10 de raiva que você gasta, você recupera 1% do seu máximo de pontos de vida. Ou seja, um segundo efeito, que a cada 10 de raiva que você for gastar, vai recuperar ali 1% do seu máximo de pontos de vida. É uma cura passiva e boa até. Como terceira, nós temos Vitória Iminente. Substitui ímpeto da vitória. Você ataca o alvo instantaneamente, causando X de dano e curando 40% do seu máximo de pontos de vida. Matar um inimigo que conceda experiência ou honra, conclui a recarga de Vitória Iminente e faz com que ela não custe raiva. Diferente do ímpeto da vitória, se você pegar esse talento que vai substituir ela, você pode usar ela a qualquer momento, você vai gastar 10 de raiva, ter uma recarga de 25 segundos, você vai causar uma pequena quantidade de dano e vai se curar em 40% do seu máximo de pontos de vida. Se você matar alguém, vai concluir a recarga e não vai custar raiva. Resumindo, é isso. Dessa linha de talentos, a melhor opção para você seria o Indomável. Fornece um aumento bom no seu máximo de pontos de vida, uma cura passiva que não é desprezível e é mais simples de você utilizar. Ela não requer que você faça gerenciamento nenhum. Se você não quiser esse talento, quiser uma segunda opção, aí eu recomendo para vocês o Vitória Iminente. Você vai ter uma boa cura quando você utilizar ela com uma recarga baixa. Resumindo, é isso. Na sexta linha de talentos, nós temos Ao Combate. Você ganha 2% de aceleração para cada inimigo ou aliado em um raio de 10 metros, até um máximo de 10% de aceleração. Ou seja, vai ganhar uma quantidade ali de aceleração até um máximo de 10%, dependendo de quantos inimigos ou aliados você tiver ali num pequeno raio, próximo de você. Como segunda opção, nós temos Força Incontrolável. Avatar aumenta em 30% o dano da trovoada e reduz em 50% a recarga. Quando você estiver sob o efeito de Avatar, você vai ter essa melhoria de aumentar em 30% o dano da trovoada e 50% aí de redução da recarga dela, para poder utilizar com mais frequência. Temos Assolador. Arremessa no local selecionado uma arma giratória que persegue inimigos próximos, causando X de dano físico a todos os inimigos ao longo de 11 segundos, e o dano vai ser reduzido acima de 8 alvos. Gera 10 de raiva sempre que causar dano. É uma habilidade de dano em área com recarga baixa de 45 segundos, e vai causar uma boa quantidade de dano físico a todos os inimigos ali durante 11 segundos, ao longo de 11 segundos, que vai ter dano reduzido se tiver mais de 8 alvos, mas toda vez que ela causar dano, você vai gerar 10 de raiva. É uma boa habilidade para dano em área e para gerar raiva também. Vamos lá. Como primeira opção, eu recomendaria o Ao Combate. Você vai ganhar passivamente 2% de aceleração para cada inimigo ou aliado que estiver em um raio de 10 metros. Numa raid ou na raid seria melhor até porque minha recomendação é mais para raid. Você sempre vai ter aliados ou inimigos próximos. No caso de aliados, você vai sempre ter uma boa quantidade de aliados que sejam corpo a corpo, Dificilmente vai ter
sei lá, um número excessivo de pessoas que batem à distância e ninguém ou quase ninguém corpo a corpo. Então você sempre vai ter aliados próximos para você para te dar esse aumento passivo de aceleração. Quanto mais aceleração, maior você vai ter uma quantidade de recarga e redução de recarga extra, né, para habilidades de mitigação de dano, por exemplo. Então esse bônus passivo com frequência vai ser muito bom para você. Se você quiser uma segunda opção, eu recomendo para você o Assolador, que é uma boa habilidade de dano em área e gera bastante raiva ali durante o seu tempo de utilização. Então, em primeiro lugar, ao combate, em segundo, Assolador. Da última linha de talentos, nós temos Controle de Raiva. A cada 10 de raiva que você gasta, reduz em 1 segundo a recarga restante de Avatar e Muralha de Escudos, que é uma boa mitigação de dano. Ou seja, quanto mais raiva você gasta, mais você vai receber ali, a cada 10 de raiva, né, que você gasta, você vai reduzir em 1 segundo a recarga restante de Avatar para aumentar o seu dano e Muralha de Escudos para reduzir o dano que você leva. Então, é uma ótima passiva. Repercussões violentas. Escudada gera 3 a mais de raiva e prolonga a duração de levantar escudos em 1 segundo. Para você utilizar esse talento de modo efetivo, você tem que usar o Escudada após você utilizar o levantar escudo, né? Porque você vai gerar 3 a mais de raiva e vai prolongar a duração ali do seu levantar escudo. Resumindo, é isso. Por último, nós temos Fortalecer. Último recurso tem a recarga reduzida em 1 minuto. Lembra que ela tem uma recarga longa ali, né? 3 minutos. Então vai passar a ter 2 minutos. E concede o efeito de levantar escudo enquanto o efeito durar. Ou seja, enquanto o efeito ali de máximo de pontos de vida aumentados ali por 15 segundos estiver durando ali, você vai receber o efeito de levantar escudo ali durante esse tempo. Vamos lá. Como melhor opção, o ideal é que a gente pegue o Fortalecer. Seria a melhor opção, porque ele fortalece muito. As vantagens de reduzir em 1 minuto o seu último recurso e esse benefício extra do levantar escudo vai deixar essa habilidade melhor do que ela já é muito boa. Então, para você se proteger e tal, como questão de sobrevivência, esse é um ótimo talento. E eu recomendo ele como primeira opção. Porém, como segunda melhor opção, eu recomendo o Controle da Raiva, porque ele também vai reduzir muito a recarga do seu Muralha de Escudos, que reduz em 50% todo o dano recebido por 8 segundos. E a recarga dele é bem alta, 4 minutos. Então, se você não quiser pegar o Fortalecer, Controle da Raiva é a sua segunda opção com toda certeza. Ambos os talentos são muito bons, mas eu ainda prefiro Fortalecer por esse motivo, né? Em situações principalmente que você corre muito perigo, você vai ter um uso maior e melhor do seu último recurso. Então, fica essa minha recomendação para você. Beleza, agora que eu expliquei habilidades de classe, habilidades de especialização, recomendação dos melhores talentos, eu vou passar uma explicação sobre a rotação das nossas habilidades para a questão de tanque. Só que para explicar isso de tanque, a parte prática é sempre um pouco mais complexa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o ritmo que eu estava fazendo sobre outros guias de tanque, dando recomendação para situações. Vai ficar um pouco mais fácil, porque fica diferente para eu mostrar a rotação na prática aqui, em questão do boneco de treinamento, porque eu não estou levando dano suficiente e o vídeo acabaria ficando mais longo do que provavelmente já vai ficar, porque os guias de tanque são mais longos. Então, para reduzir um pouco isso, eu vou passar uma breve explicação, além do que eu já expliquei, né, na parte teórica, sobre, por exemplo, quais os melhores momentos para você utilizar certas habilidades e ocasiões. Então, por exemplo, para você iniciar ali o combate, você pode iniciar de várias formas. Ou você pode usar ali seu arremesso heróico, ou você pode utilizar ali o investida, que você vai correr até o alvo, ou você pode usar até mesmo o provocar. Só que assim, se você quiser já começar causando um pouco de dano pelo menos para ajudar o seu grupo, você pode começar da seguinte forma: você usa o arremesso estilhaçante, já usa o provocar, ou você já vai direto e usa o investida. Vamos lá, se você não está buscando uma mecânica específica para causar mais dano e ajudar o seu grupo, você pode poupar o seu avatar para utilizar depois.
Só que no caso de raid, que é o que eu explico e recomendo, você, como é 1 minuto e meio de recarga e as lutas geralmente são bem mais longas do que isso, obviamente, você já pode até usar o seu avatar aí para causar um dano extra de começo e gerar um pouco de raiva aqui. Agora vem as situações, vamos lá. Se você não está tomando muito dano de começo, se a cura que o curador está usando em você está tranquila, sua vida está entre 90%, 100%, 95%, 100%, até 80%, o que não te oferece perigo nenhum, você pode gastar essa raiva que você for acumular aqui em habilidades, por exemplo, como... vamos lá. Tem mais de um inimigo junto com o boss? Usa Redemoinho, usa o seu Trovoada, que não vai gastar raiva, pelo contrário, vai gerar. Usa o Revanche, gasta 20 de raiva, não é muito. Então assim, tem inimigo ali em área, não tem só o boss? Revanche. Usa Revanche e etc. Procura a passiva aqui do seu escudada, você usa. Mesmo que você não esteja levando muito dano, um bom combinho para você fazer para causar mais dano é você usar levantar escudo e você usar o escudada, porque ele vai causar um dano extra. E o seu levantar escudo ali, você tem ali você sabe que ele dura por 6 segundos. Então, por exemplo, se você estiver muito focado em causar dano e não está precisando guardar ali sua raiva para poder usar mitigadores de dano, redução de dano, etc., a cada 6 segundos você pode usar ali um escudada. Você tem até aqui para você poder acompanhar, sendo que o escudada tem um tempo de recarga ali de 7,9 segundos. Então, recarregou, usa o escudada, ou se procar para você a sua recarga ali do escudada, né? Porque você tem uma passiva que vai reduzir a recarga ali. Beleza, esse é o cenário que eu tô falando que você não tem necessidade, você não tá vendo necessidade nem no momento, ou na luta, ou porque o seu time é muito bom, o seu curador é muito bom, e sua vida quase não tá descendo. Então você pode gastar ali as suas habilidades de dano para você pode gastar a sua raiva nas suas habilidades de dano. Vamos lá. Mesmo que você esteja gastando assim despretensiosamente, você pode gastar muito bem o seu Devastar, usar ali o escudada, sempre que possível use o Trovoada, porque é grátis e gera 5 de raiva e ajuda no seu escudada. Maximizando o dano, você usa o levantar escudo para depois o escudada. Usa o revanche sempre que possível, na verdade você pode usar ele toda hora, enquanto você tiver raiva, por exemplo, ó, tenho raiva sobrando, raiva sobrando, agora já não tem. Aí você pode ficar gastando escudada, devastar, até porque você viu, ó, o seu devastar, ele vai ajudar o seu escudado a recarregar mais rápido. Então você pode ficar usando dessa forma. Esse é o cenário que você não está correndo perigo, é bom lembrar disso. Então você pode ficar fazendo dessa forma aí. Toda vez que procar aqui o seu escudada, ó, igual foi agora, usa primeiro levantar escudo, escudado. Gasta ali o trovoado, gasta o revanche, já usou de novo. Levantar escudo, escudado. Resumindo isso, na questão do dano. Beleza, agora eu vou falar outra situação. Vamos lá. Você tá num combate e o dano em você tá consistente. Não tá tão fácil assim, sua vida tá caindo dos 80, tá indo para 70 com facilidade. O que você vai fazer? Você vai priorizar as habilidades que geram raiva, incluindo aqui o escudado, que é um bom gerador de raiva, ele gera 15 e tal. E você vai usar com frequência ignorar dor. Você vai usar esse escudo em você, ele vai limitar bastante ali vai reduzir, né, bastante a quantidade de dano que você recebe. Tem um certo limite, mas mesmo assim ele reduz bastante. Então você vai priorizar isso. E você vai usar com frequência, que custa 30 de raiva, o seu levantar escudo. Aqui é importante você pensar o seguinte: em lutas que você tá vendo que sua vida tá caindo bastante, etc., que você não dá para confiar muito assim na situação, o ideal é que você utilize, tem 2 cargas, que você utilize com frequência o seu levantar escudo. Eu usei uma vez, falei batendo, tô fazendo aquela coisa toda, acabou o meu levantar escudo. Vou usar de novo. Vou usar, tô ali com efeito, etc. A recarga dela, você vê que dá para você manter quase que sempre uma carga de levantar escudo.
Se você utilizar ele a cada 7 segundos, por exemplo, você vai ter as suas 2 cargas sempre ativas em você, porque a recarga é de 14 segundos. Então o ideal é que você use a cada 7 segundos, você tenha raiva suficiente para usar o levantar escudo. Vai ter horas que vai furar, obviamente, etc. Nem sempre você vai manter um controle perfeito, mas mantenha isso em mente. Levantar escudo vai ser a sua primeira mitigação de dano com frequência, incluindo o ignorar dor também. Só que o ignorar dor gasta um pouco mais de raiva, então o ideal é que você mantenha uma boa quantidade de raiva aqui na sua barra. Não é legal que você acumule o máximo e nem que você fique tão próximo assim do máximo. O ideal é que você esteja sempre gastando a sua raiva. Se você está precisando de defesa, gaste com defesa. Se você não está precisando, aí você faz o esqueminha que eu falei no começo de gastar a raiva. Então beleza, essas 2 habilidades aqui defensivas vão ser as suas mais frequentes. Quando que eu vou utilizar as outras então? Vamos lá. Quando você estiver sofrendo uma quantidade maior de dano ali, que o seu ignorador e levantar escudo não estão sendo suficientes, você pode usar o brado desmoralizador com mais frequência. Por quê? Ele reduz todo o dano que você leva em 20% e vai gerar raiva para você. O que isso significa? Mais ignorador, mais levantar escudo. E a recarga de 45 segundos. Dá para você se virar muito bem com essas 3 habilidades, beleza? Mas vamos supor que ainda assim você está apanhando feito mulher de bandido. Temos mais 1, 2, 3 opções aqui que vão lutar por você para manter você vivo. Mas antes de comentar sobre elas até, deixa eu falar uma outra. Preste atenção se a luta que você está enfrentando ali, os momentos que você vai receber dano mágico. É tudo aqui eu estou falando dano físico. Por quê? Porque nós temos a habilidade de reflexão de feitiço. Uma habilidade boa, que tem 25 segundos de recarga, e toda vez que você utilizar ela no momento certo, você vai refletir um feitiço de volta para o seu atacante e vai reduzir em 20% ali o dano mágico que você recebe. Dura 5 segundos, você tem essa janela de 5 segundos, ou até que o feitiço que foi lançado contra você, você devolva para ele. Então preste atenção aí nas janelas de dano mágico. Voltando às mitigações de dano, se o seu ignorador, levantar escudo, brado desmoralizador, nada disso for suficiente enquanto você está ali no combate, usa muralha de escudos ali. Você vai reduzir em 50% todo o dano recebido ali por 8 segundos. Acredito eu que isso vai ser suficiente para te manter vivo. Se ainda assim não for suficiente durante ali algum momento, usa o brado de convocação que vai aumentar o seu máximo de pontos de vida ali durante 12 segundos. Mais um aumento ali para você sobreviver. Se a desgraça for intensa e você ainda não estiver conseguindo sobreviver direito, aí você usa o último recurso, que se isso não resolver para você, meu amigo, só aceita, porque vai doer menos. Você vai ter que aceitar, porque são muitas formas de evitar que você morra. E você pode fazer isso de forma bem gradual. Aí você vai ter mais 30% de pontos de vida e durante 15 segundos o efeito passivo do talento ainda vai ser curado nesse mesmo valor ali que aumentou sua vida. Ou seja, tem muita forma de você sobreviver. O ideal é que você fique fazendo uma escadinha, a não ser que a loucura seja tanta que force você a usar isso tudo de uma vez só, o que eu acho muito difícil e você vai acabar desperdiçando, na verdade, alguma coisa. Então tenta usar dessa forma, tá? Outra coisa, situações de controle de grupo que você precise interromper e você já usou o seu interromper, ou que você precise separar alguns mobs por alguma mecânica especial, você vai usar o brado intimidador, né, que você usa Fear em grupo. Você tem que ver a situação específica para você utilizar isso. Normalmente não é uma habilidade que você vai utilizar com frequência, não. Depende muito realmente do encontro. Outra coisa, usar um Fear em você, usa o seu raiva incontrolada, principalmente se você vê que seu curador está ocupado, né? O ideal é que você ajude ele tirando certos status de você. Então, situações que você está com Fear, mantenha a ideia... Tem curador, cara, que tem dificuldade de usar Dispel.
Ou ele usa com frequência o Dispel e acaba não usando em você, então é bom que você tenha uma ferramenta para você se soltar desse tipo de coisa. Só funciona, no caso, para medo, aturdir e incapacitação, né? Então, tenha isso em mente para essa situação. E outra coisa, mantenha sempre a ameaça em você. Você vai ter 3 ferramentas: arremesso heróico, provocar, e se a situação estiver muito difícil, você não estiver conseguindo controlar a multidão de jeito nenhum, através do seu ataque, dos seus danos em área, etc., você vai usar o brado desafiador. É o último recurso para provocação que você vai ter. 4 minutos de recarga, então, né? Só usa mesmo se você estiver com muita dificuldade para manter a ameaça em você. Então serve para isso, é uma outra situação. Sempre que vocês tiverem uma luta também que tenha que tenha vários inimigos, né? Não tenha um só, etc., seja em mítica, seja em raid, lembra de usar o onda de choque sempre que possível e pegando mais de um inimigo, porque na verdade se você, pelo talento ali que eu recomendei, se você atingir pelo menos 3 alvos com o seu onda de choque, você vai ter uma recarga reduzida. Então é sempre importante que você faça isso. Essas são as habilidades que eu expliquei assim de controle de grupo. Expliquei a parte ali de você aumentar a ameaça, manter a ameaça em você, etc. Expliquei também como você utilizar as suas mitigações de dano. Expliquei como que você pode fazer se você não estiver levando muito dano ali. O que você pode gastar, ao invés de você utilizar sua raiva na mitigação, você utilizar para gastar dano, para você causar dano, etc. E por último aqui, que não tem muito mais além do que eu explicar para vocês, eu vou explicar, na verdade eu vou citar de novo só o comprar briga. Sempre que você vê que o seu curador ou algum DPS está passando sufoco por conta de mob, por conta ali de algum minion que tá dentro da luta, você pode salvar ele usando comprar briga. É interessante que você faça isso. Requer um pouco mais de habilidade ou de prestar atenção? Requer. Mas eu estou explicando que é bom você saber e é bom você fazer isso. Você vai ajudar bastante o seu time. Beleza? Então, sendo assim, eu expliquei basicamente as situações para você utilizar as suas habilidades, como você não desperdiçar e etc. Eu espero ter sido bem didático, espero ter ajudado vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida ou vocês acharam que eu não falei sobre determinada coisa, pode deixar nos comentários ou pode, sei lá, me chamar diretamente no Instagram, que é o @aranhaversos. Mas eu espero muito ter ajudado vocês, beleza? E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!